Bom dia, investidores. Sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos aqui da Toro. E eu sou o Gabriel Costa. E vamos dar início a mais um Morning Call, portanto. Passando agora para as próximas notícias internacionais. Uma notícia que deve afetar, inclusive, o pregão de hoje, diz respeito à revisão dos dados do payroll. Exatamente, o mercado bastante de olho nisso. A gente sabe que os últimos números do payroll impactaram bastante, né, na curva de juros ali e nas expectativas do mercado, e hoje não deve ser diferente. A gente tem aqui uma revisão que vai de abril de 2023 a março de 2024, então esses dados serão divulgados hoje pela manhã. Isso pode movimentar bastante as expectativas aqui. Analistas do mercado, ali, vários bancos soltaram relatórios comentando que essa revisão deve vir na casa dos 300 mil a 1 milhão de vagas criadas. É um leque bastante grande aqui de alternativas, mas isso pode mexer bastante com as expectativas. O Goldman Sachs, que tem essa projeção um pouco mais alta, de 1 milhão de vagas divulgadas, também trouxe ali uma perspectiva de que isso pode ser até mais do que realmente foi realizado. Isso pode overestimar, né, ali as estimativas, por conta que dessa revisão ela traz, reduzindo ali o número dos imigrantes dentro do mercado de trabalho. Então isso pode ser realmente maior do que o esperado ali, mas com certeza deve impactar aqui nas expectativas do mercado. E lembrando que foram os dados mais fracos do payroll, que é por volta de 2 semanas Sim. atrás, que reacendeu aquela ideia de um hard landing, uma economia dos Estados Unidos mais aquecida. Exatamente. Não nos surpreenderia ver aqui aquela disputa entre 25 bases e 50 bases se acentuando de novo no pregão de hoje. Passando aqui para a nossa próxima notícia internacional, maior indústria siderúrgica do mundo está passando por um momento difícil, Serra. A indústria chinesa vem enfrentando um momento um tanto quanto complicado quando a gente pensa nessa parte de indústria do aço. A gente tem uma oferta bem grande lá da China, o principal produtor de aço a nível mundial, enquanto a demanda ainda vem um tanto quanto fraca, principalmente por conta do setor imobiliário. A gente já viu por diversas vezes o governo tentando incentivar esse setor através de injeção de recursos. O setor industrial também apresentando dificuldades, né, com dados ora positivos, ora negativos. E o que acontece nesse cenário? O preço do aço vem sofrendo bastante e, pior do que isso, o governo ele também injeta alguns subsídios sobre o aço. Então esse aço que não é consumido internamente lá na China, ele acaba sendo exportado para outros países. A exemplo deles, o próprio Brasil, que vinha sofrendo já há bastante tempo com essa entrada do aço asiático, sobretudo do aço chinês no nosso mercado, a preços competitivos, às vezes a preços até mais baixos do que os próprios produtores locais, que se viam obrigados a também diminuir o preço para continuarem a vender os seus produtos. Mais recentemente, o governo colocou até uma medida aqui no Brasil, colocando algumas cotas para que, se esse limite fosse ultrapassado, os produtos começassem a ser taxados. Foi por volta ali da metade do final do segundo trimestre de 2024, deve se refletir completamente agora no terceiro trimestre. Mas outros países também relataram os mesmos problemas, também estão impondo tarifas a mais, tarifas adicionais aos produtos que são importados, portanto, da China, na tentativa de combater isso. Mas enquanto o mercado imobiliário não se recupera, enquanto o setor industrial também não se recupera, a gente deve ver o preço do aço em patamares mais baixos por mais tempo. Passando para a próxima notícia, divulgação de resultados da Target lá nos Estados Unidos, mostrando números ali que superaram a receita e lucros também. Exatamente, aqui as receitas avançando cerca de 3% ano a ano, com as vendas em mesma loja na casa dos 2%, mas mais do que resultado, eu acho que o que fica do resultado aqui da Target, para quem não conhece, pessoal, a Target é uma varejista dos Estados Unidos, comercializa diversos produtos ali, desde grocery, né, que é tipo alimentação, bebidas, mas também para a parte de vestuário bastante forte aqui, e o que fica dessa leitura é que, na verdade, a população está reduzindo um pouco as compras dos itens discricionários e voltando um pouco mais os gastos para a parte de alimentação e para a parte de habitação, que a gente sabe que nos últimos CPIs a habitação tem pesado bastante no bolso dos consumidores. A Target até trouxe aqui, até traz um guidance de aumento de vendas para o ano, cerca de 0% ali, estabilidade, né, até 2%, esse era o guidance para o ano. Agora a Target olhando que talvez a gente fique mais perto da estabilidade do que realmente do crescimento de 2% por conta dessa dinâmica econômica por lá. Passando agora para a nossa próxima notícia internacional, ainda um pouco aí no cenário corporativo, né, comentando um pouco sobre o cenário corporativo, Tesla obterá tarifas mais baixas da União Europeia sobre os veículos elétricos.
As tarifas para a Tesla praticadas pela União Europeia estavam na casa de 20,8% aproximadamente e estão sendo revistas para serem cobradas 9% sobre os produtos da Tesla que são fabricados pela Tesla, mas acabam sendo importados das fábricas na China. Isso também abre portas à própria Volkswagen, à própria BMW, que tem joint ventures com fabricantes chineses, abre margem para até que essas companhias acabem revisitando e questionando também uma precificação, uma tarifa mais baixa para os seus produtos que também são importados de lá em função dessa composição das joint ventures. A Tesla, depois desse anúncio, acabou subindo cerca ali de 1%, 1,5% no pregão de ontem. A gente vê os preços da Tesla se recuperando, mas o que dita principalmente o movimento da Tesla nesse momento é principalmente o mercado internacional. O mercado bastante comprador lá fora, com vários pregões consecutivos de alta, e é o que vem ditando realmente o preço das ações por lá. Mas também a gente tem que ficar de olho a esses fatores mais micro sobre algumas das empresas, né? A exemplo da própria Tesla. Passando para a nossa próxima notícia, falando sobre a questão da transição do Banco Central e também como que fica essa questão de possível alta de juros nas próximas reuniões do Copom. Exatamente. Ontem a gente teve um evento econômico no mercado com diversas personalidades muito importantes do mundo de investimentos. Em um dos painéis a gente tinha algumas figuras ali emblemáticas do mercado, grandes gestores, Jakurski da JGP, Stuberger da Verde Asset, a gente tinha o Xavier também da SPX, discutindo um pouco desse cenário macro, condição de política monetária no Brasil e no mundo. E a discussão parece que entre os gestores é meio dada, que a gente vai ter um mini ciclo de aperto aqui monetário no Brasil nos próximos meses. Isso já é meio que dado aqui pelos gestores. Cada um trouxe uma pincelada ali do que acha que pode impactar. O Jakurski trazendo que a gente tem um déficit nominal muito alto, então a gente tem uma política fiscal um pouco descompassada, a política monetária precisa equilibrar um pouco. A gente sabe que a economia é esse equilíbrio instável, né, que a gente tem que equilibrar essas políticas. O Stuberger trazendo ali um ponto também de que esse aumento de juros com a redução nos Estados Unidos favoreceria muito o carry trade, e isso poderia impactar o dólar e, consequentemente, a inflação. E o Xavier trazendo que realmente aqui a gente tem um impacto positivo para a imagem do Banco Central, mostrando ali que os novos membros, a possível próxima gestão aqui também, terá uma visão mais técnica na condução. Então, cada um trazendo um pouco das pinceladas aqui para dizer que realmente nós poderemos ter esse mini ciclo de política monetária mais apertado à frente. Passando para a nossa última notícia nacional, o Senado aprova a reoneração da folha, depois de meses de discussão sobre isso. Realmente, foi uma discussão bem longa, principalmente por causa da desoneração, que ficou um impasse sobre de onde que viria essa verba, né, que o governo estaria abrindo mão em função dessa desoneração. Então, o Senado aprovou agora a reoneração da folha de pagamentos. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados para ser apreciada por lá e deve ser uma reoneração gradativa. 2024 ainda deve continuar com a folha desonerada, e a partir de 25, 26 e 27, a gente deve ter a líquida de 5%, 10% e 20%, respectivamente. Um dos projetos também incluía o aumento da tributação sobre o JCP, Juros sobre Capital Próprio, que hoje está na casa de 15%, a proposta era de ser elevada para 20%, mas acabou sendo descartada, então o JCP deve continuar com a alíquota de imposto de renda na casa dos 15%. Nós chegamos ao fim do nosso Morning Call. Quero te agradecer muito a presença, Gabriel. Obrigado demais, Lucas. Obrigado aqui, pessoal, também, traders, investidores. Desejo a todos um ótimo dia e bons investimentos. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.